Eu faço esse vídeo para você, que muitas vezes eu venho aqui na rede social contar os meus testemunhos para você. Não é porque somente eu gosto de chegar e me expor na rede social, é porque eu entendo que a vontade de Deus na minha vida, ela precisa ir à frente da minha vontade. Então, nós precisamos obedecer, né? E o Senhor me deu esse exemplo de testemunho que eu vou compartilhar aqui com uma coisa que é muito interessante. É que quando eu era mais jovem, antes de eu me casar, eu ouvia muito a minha mãe falar assim para mim: olha, estuda porque o teu estudo é o teu marido, trabalha porque o teu dinheiro é o teu marido, não dependa de homem, não dependa de ninguém. E eu acabei crescendo achando que tudo eu teria que fazer com a força dos meus braços. Então, para mim, eu pegar minha bolsa e trabalhar sempre foi tudo muito mais fácil. Eu não tinha nenhum esforço, porque ou a minha mãe, ela de alguma forma me ajudava, claro, a maior intenção dela era me abençoar, claro, mas ela não sabia que naquele momento ela estava de alguma forma me estragando, porque eu passei muitas dificuldades emocionais através dessas palavras que foram lançadas quando eu era mais jovem. E torno a dizer para ti, com certeza a intenção da minha mãe nunca foi me prejudicar, a intenção da minha mãe sempre foi me abençoar. Mas nós precisamos deixar o nosso filho, nós precisamos deixar o nosso marido, a nossa esposa, a nossa parentela viver a vida deles, né? Ter esse crescimento. Porque muitas vezes a gente quer pegar a dor de todo mundo e a gente não entende que a gente pode estar prejudicando as pessoas. E naquele momento foi isso que me aconteceu. Porque por muito tempo eu cresci achando que tudo eu não precisava depender de ninguém. Né? Tudo que eu fazia por mim, tudo que eu ganhava na minha vida era resultado do que eu fazia por mim mesma, né? E não deixa de ser verdade, você trabalha, você tem seu dinheiro, você estuda, então você tem sua profissão, você tem que fazer por você mesmo. Mas a grande questão, eu abria minha boca e levava essa vida com orgulho no meu coração, sabe? Com uma soberba. Eu achava que eu ter isso era tudo para mim. Foi quando veio o câncer, foi quando eu perdi minha mãe, foi quando eu conheci Jesus e foi quando eu conheci meu marido logo depois. Então uma coisa foi acontecendo atrás da outra. E quando eu vim para o meu casamento, eu sempre tive muita dificuldade de depender do meu esposo. Porque eu tinha meu trabalho ainda na época que ele me conheceu. Só que eu comecei, depois que eu gerei o Davi, depois que eu tive filho, o Senhor me levou para outro lado. Foi quando Deus começou a me ensinar muitas coisas. E principalmente em depender de Deus primeiramente. E aí, queridos, a força dos meus braços, eu comecei a entender que eu não poderia viver pela força dos meus braços. Eu precisava viver pela dependência do Senhor. E eu fui para o lado do empreendedorismo. Então, quem é empreendedor e está me vendo aí na rede social, queridos, nós precisamos depender todo dia do Senhor. E aí eu precisei entender, né, o que Deus queria de mim, para onde Ele estava me levando. Então, quando eu tive o Davi, o meu filho, né, que tem 4 anos hoje, eu saí de resguardo para começar a vender nas ruas, porque eu precisava ajudar meu esposo. E aí, quando meu filho nasceu, eu não queria, não tinha, só era eu, meu esposo e ele, então não tinha como eu deixar ele com alguém. Então eu comecei a pedir para Deus direção de como eu poderia ajudar de alguma forma meu esposo, e eu comecei a empreender. Então eu comecei para as ruas, comecei a vender, e nessas vendas eu precisava realmente colocar o meu coração em confiança ao Senhor. Foi quando o Davi fez agora 3 anos, eu saí das ruas e o Senhor me enviou para a missão dos coletivos, né, dos ônibus, do evangelismo nos ônibus. E aí eu continuei as vendas e continuei na dependência do Senhor. Então, nesse período de 4 anos, o Senhor me ensinou muito a confiar nele. Ele me ensinou totalmente. Eu até compartilhei há pouco tempo nas redes sociais, falei um pouquinho sobre maternidade, vou deixar aqui na descrição do vídeo esse vídeo. E eu falei um pouquinho justamente sobre essa confiança que nós precisamos ter no Senhor. Porque quando eu comecei a estudar e falar das redes sociais, eu comecei também a deixar um pouco as vendas. Porque é inevitável, eu passava muito tempo na cozinha. E quando você passa muito tempo na cozinha, quem trabalha com comida sabe que não tem muito tempo para outras coisas. Só que o Senhor estava me chamando para um tempo de estudo, um tempo mais de entrega às redes sociais. Então eu precisei abrir mão um pouco dessa questão financeira.
E aí eu precisei realmente me entregar em confiança ao Senhor. Então eu quero te dizer que você que de repente está aí na rede social e está tendo muita dificuldade de confiar no Senhor, sabe, queridos? Eu quero te dizer que não é fácil. Não é fácil você confiar no Senhor, não é fácil você ser acostumado a gerar uma renda e de repente você ter que fazer uma outra coisa que a tua renda cai um pouquinho, mas você precisa sempre, queridos, uma coisa que sempre me ajuda. Eu sempre, em tudo que eu faço, eu tenho um olhar no Senhor, e esse olhar no Senhor, ele faz com que a nossa visão ao entorno também mude. Então, tudo aquilo que aparentemente pode vir para me entristecer de alguma forma, né, mostrando para mim que de alguma forma eu perdi, eu sempre olho para o Senhor e vejo o lado bom de todas as coisas. É isso que nós precisamos, porque quando você põe o teu olhar no lugar certo, também vem alegria no teu coração, vem um renovo no teu coração. Deus te mostra para que você está fazendo. Deus, sabe, Ele renova o teu coração, Ele anima o teu coração. E eu quero te dizer aí na rede social que tudo que a minha mãe falava, hoje eu vi no ônibus e eu perguntei, né, se alguém já tinha escutado isso da mãe, né? E a maioria, a gente levantou a mão e disse, é verdade, minha mãe já falou isso para mim. Existem palavras, queridos, que nós precisamos ter muito cuidado. Essa palavra que a minha mãe lançou para a minha vida, ela não tinha consciência do que ela estava fazendo, mas me prejudicou muito. Hoje eu dependo do meu marido, primeiramente de Deus, e em segundo lugar do meu marido. Hoje meu marido sustenta a minha casa, hoje meu marido sustenta a minha vida, sustenta meu filho. Hoje meu marido, ele realmente é o esteio da minha casa financeiramente. E o Senhor, sabe, usou essa situação para me deixar, né, me tornar mais dependente dele, sabe? E eu vou te falar uma coisa, no início foi muito difícil. Foi muito difícil eu não pegar minha bolsa e trabalhar, porque eu vivia muito pela força dos meus braços. Foi muito difícil eu abrir minha carteira muitas das vezes e não ter dinheiro. Foi muito difícil, muitas vezes, eu querer comprar algo e não poder comprar naquele momento, né? Porque lá em casa nós somos muito controlados, né, nas finanças, porque nós sabemos que nós precisamos ter responsabilidade. É só eu e ele, né? Ele e uma criança de 4 anos, então nós precisamos ter responsabilidade com as finanças. O meu marido, ele faz o máximo para nunca faltar nada para a gente, e nunca falta. Né? Nunca falta, nunca faltou, porque o Senhor é fiel. Às vezes o que não está à disposição dele, o Senhor levanta pessoas, o Senhor nos abençoa, porque é assim que Ele faz. Tem pessoas nesse período de evangelismo, eu vou até contar um testemunho, né, também, mais um, porque nesse período de evangelismo, o Senhor, Ele me abençoa muito também no ônibus. Tem dias que muitas vezes eu não consigo trazer alguma coisa para venda, porque muitas vezes eu estou envolvida, né, com as coisas, estudo, rede social, posta vídeo e coloca, às vezes também tem um cansaço, nós somos seres humanos, a gente cansa, então tem dias que eu não consigo levar nada para vender, e o Senhor, Ele nunca deixou faltar nada no tempo de evangelismo na minha vida. O Senhor nunca, queridos, deixou faltar nada, sabe? O Senhor, Ele é muito fiel, então eu te convido a confiar nesse Deus. Eu te convido a colocar em primeiro lugar, sabe, a confiança no Senhor, né? De repente você está vivendo um tempo que Deus, Ele está tirando coisas para que você coloque teu olhar nele, sabe? Foi muito interessante, porque na minha vida não foi diferente. Deus permitiu tudo na minha volta mudar para que o meu olhar fosse para o lugar certo. Muitas vezes você vai viver coisas que você no momento não vai entender, mas o que Deus quer trazer para ti é o teu olhar para o lugar certo. Se você confiar em Deus, se você entregar tua confiança nele, se você entregar tua vida ao Senhor, não vai te faltar nada. Não vai faltar nada para tua casa, não vai faltar provisão diária. Jeremias 17:7 fala assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. A nossa confiança, queridos, precisa ser o Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Se a tua confiança estiver no Senhor, não vai te faltar nada. Aqui vos fala uma pessoa que tem vivido 10 meses de milagres aqui em Belém. Aqui fala uma pessoa que tem vivido 10 anos com o Senhor, caminhado com o Senhor, e nunca tem faltado nada. Já passei por perdas, já passei por muitas dificuldades. Nós já passamos por muitas lágrimas nesses 10 anos que eu caminho com o Senhor, eu e minha casa.
Mas eu quero te dizer que nunca faltou nada na nossa casa. Nunca faltou o Senhor nas nossas vidas. E assim eu creio que não vai faltar na tua. Creia também nessa palavra em nome de Jesus. Se você ficou até aqui, muito obrigada, gratidão por sua vida. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia muito abençoado, uma tarde ou uma noite. Em nome de Jesus. Amém.